Olá, olá! Vamos falar hoje sobre traqueostomia, aquele orifício na região da traqueia que visualmente é bastante agressivo. Então é muito importante que os profissionais da saúde expliquem claramente os motivos dessa decisão, quais são os benefícios da traqueostomia para aquela pessoa. Eu já vivi isso na minha família e sei o quanto é angustiante. Muitas vezes isso é colocado apenas como uma necessidade, mas é muito importante explicar os motivos, os benefícios. Essa técnica ela não existe, esse procedimento ele não existe com o intuito de prejudicar, ele existe porque há benefícios. As primeiras descrições a respeito acontecem no Antigo Egito, anterior à era cristã. Já no século XVIII, já há relatos a respeito como um procedimento de emergência para desobstrução, de via aérea. Então, quando há uma obstrução, fazer a traqueostomia para poder ventilar, oxigenar, para promover essa respiração. Acho que todo mundo lembra aí de um caso de uma pessoa num voo que teve uma obstrução e o médico fez uma traqueostomia com uma caneta Bic, Todo mundo lembra de uma história assim. A primeira descrição de traqueostomia com esse objetivo, para que a pessoa possa respirar, então foi no século XVIII. No século XIX, com o surto de difteria na Europa, ela começou a ser utilizada já pensando nos quadros aí de insuficiência respiratória. Lembrando que quando a gente tem um buraco aqui nessa região, a gente diminui todo esse espaço durante o procedimento aí da nossa respiração. Então diminui essa resistência e também há uma mudança não só na mecânica aqui, mas na nossa fisiologia. Por exemplo, se você for respirar por uma mangueira, puxando e soltando ar, e você diminuir o comprimento dessa mangueira, você vai perceber uma maior facilidade. Então há uma diferença, tá certo? Essa informação ela vai ser importante para outras coisas em que eu vou colocar aqui. Já no século XX, há descrições relacionadas a facilitar a aspiração da secreção. Então, ao invés de o tempo todo ficar passando sonda aqui nessa região, facilita fazer a aspiração da secreção nessa região. Depois também começam os cuidados respiratórios intensivos e começa a discussão de tempo de intubação orotraqueal para assistência ventilatória e a necessidade da traqueostomia. Essa questão é o que acontece mais hoje, Você tem às vezes um parente que está ali na UTI, em assistência ventilatória com um tubo na boca e depois de um tempo se fala da necessidade da traqueostomia e vai ser o meu foco aqui. Em 2015, 2014 para 2015 eu fiz a minha primeira pós em fisioterapia intensiva, que é um preparo do fisioterapeuta para trabalhar em UTI, e naquela época eu via que existia um protocolo que com 14 dias de intubação orotraqueal se fazia a traqueostomia. Quando eu perguntava para os profissionais, para os meus professores, o porquê, a resposta sempre era que os estudos mostravam que esse era o tempo ideal para a realização do procedimento. Eu fiquei bastante insatisfeita com isso acabou sendo o motivo, foi o tema da minha monografia, inclusive, e aí pesquisando, voltando, eu achei o artigo original que gerou esse protocolo, seguido aí na maioria dos hospitais na época, em que o autor ele fez uma comparação de 7 dias com tubo orotraqueal, 14 e 21, e ele detectou que com 7 dias haviam poucas lesões orotraqueais, com 14 moderadas e com 21 dias muitas lesões, e portanto ele recomendava que não se ultrapassasse 2 semanas de tubo. 14 dias não é um tempo mágico, não é um dia mágico, não é que não pode ser 13, que não pode ser 15.
né, e o estudo nem avaliava dia a dia, era 7, 14 e 21. E com base nisso surgiram esses protocolos, né? Lógico que tem que ter um bom senso, né? Se está ali chegando no 14º dia, mas a pessoa está num procedimento de desmame dessa assistência ventilatória, né? Porque não é de repente, não é vamos tirar a assistência ventilatória e tira. Não, existe um processo de desmame gradual em que a pessoa vai tendo cada vez mais autonomia, né, da sua respiração, cada vez menos suporte, até que se retira o tubo. Isso serve para traqueostomia também, quando tem assistência ventilatória. O desmame é gradual. E nesses casos é lógico que o bom senso mostra que se está ali para tirar, né, essa assistência, espera-se um pouco. Mas quando se percebe que a tendência é ser realmente uma intubação que vai se manter, aí então se faz esse protocolo, né, se fazia muito na época, esse protocolo de que com 14 dias precisava ser feito a traqueostomia. Nessa mesma época começou a discussão da traqueostomia precoce, ou seja, se você já sabe que essa pessoa vai ficar com um tubo por um tempo prolongado, ou seja, ela vai chegar no 14º dia com o tubo, por que não fazer a traqueostomia antes? E nessa época também os estudos começaram também a mudar o seu enfoque, não só pensando em lesões, nas intercorrências provocadas pelo tubo, mas também tempo de internação. Perceberam que quando se fazia a traqueostomia antes, diminuía o tempo de internação, diminuía o tempo de assistência ventilatória e o tempo de desmame. Lembra, né, o exemplo que eu dei de respirar por um tubo maior e por um tubo menor, é mais fácil respirar quando há traqueostomia, então isso facilitaria o desmame, facilitaria essa retirada da assistência ventilatória, diminuindo também essas intercorrências todas, também você diminui custo de internação. Além disso, existem outras vantagens. Em via de regra, né, por uma questão de humanização, não se deixa a pessoa acordada com um tubo na boca, sendo que ela não vai poder se mexer, porque vai gerar lesões, não tem como se comunicar, não tem como se alimentar. Lógico que existem discussões a respeito, porque quanto mais tempo de sedação, a sedação também é lesiva, mas do ponto de vista de humanização, se a pessoa está entubada, é melhor que ela fique sedada. Já quando a pessoa está com uma traqueostomia, já dá para se pensar em retirar essa sedação, né, e com isso esse desmame ventilatório é mais rápido, com isso a assistência ventilatória é retirada com mais facilidade, para limpar, para fazer aspiração é mais fácil, é menos incômodo, que vai se passar menos vezes a sonda ali o tempo todo, machucando essa região. A pessoa ela vai conseguir se movimentar melhor, pode-se já chamar um fonoaudiólogo e analisar a possibilidade de uma válvula fonatória para que essa pessoa possa se comunicar. O fono também vai avaliar a questão da deglutição, para pensar numa evolução da alimentação. Então tem todos os benefícios, é lógico que visualmente é bem agressivo, mas é mais confortável para a pessoa. E sem a sedação, ela vai começar os exercícios, enfim, vai progredir mais rápido, diminuir aquele tempo de internação, tudo isso que a gente está discutindo aqui. Então, nessa época, começou essa discussão da traqueostomia precoce, e eu não estou discutindo aqui tudo que eu coloquei nessa minha monografia, mas uma das coisas que eu coloquei lá na minha conclusão é que não há muitos estudos que direcionem, né, que tenham critérios para orientar os profissionais em relação a essa traqueostomia precoce. Isso mostra a importância da decisão em equipe.
Na época eu lembro que muitos colegas, né, reclamavam que estava ali no 13º dia, estava evoluindo um desmame da assistência ventilatória, o profissional acreditava que aquela pessoa iria conseguir o desmame, mas tinha o protocolo do hospital de 14 dias de tubo para fazer a traqueostomia. É muito importante a decisão em equipe, o fisioterapeuta participar disso, não só o fisioterapeuta, lógico que eu estou falando aqui da minha profissão, porque nós fazemos fortalecimento de musculatura do corpo, musculatura respiratória, higiene brônquica, cuidamos da assistência ventilatória, do desmame, então o profissional ele também precisa se colocar, qual é a perspectiva daquela pessoa, e só vai se pensar também numa traqueostomia precoce se não há perspectiva de retirada logo desse tubo. Né? Então, se não vai se fazer pensando em todas essas vantagens, se a ideia é tirar logo o tubo, tá certo? Então tem que ser uma decisão em equipe, ver qual é o prognóstico, entendam que há vantagem sim, tá certo? Então essa é a orientação de hoje e até a próxima.